Você tem dificuldades com depressão, ansiedade, pornografia, compulsão por internet, relacionamentos abusivos, compulsão por compras, comer demais, ira, álcool e drogas? Os 30 Semanas é um programa que se propõe a ajudar você que luta contra vícios, maus hábitos e comportamentos compulsivos. Todas as quartas-feiras lançamos um vídeo na página do YouTube de nossa igreja com reflexões e testemunhos de pessoas que estão caminhando em vitória. Clique no link a seguir e inscreva-se. Olá, sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus, processo contínuo de restauração, que luta aí com a depressão, que luta com a baixa autoestima, com complexo de inferioridade, mas passando aqui para dar um testemunho, falar um pouquinho para você do que é realmente lutar com essa depressão, como vencer, como Deus tem me dado a oportunidade de vencer, um dia de cada vez. Não é fácil, porque uma das coisas são os rótulos, o que é depressão, o que não é, como definir. E aí o pessoal vai falando, depressão é isso, depressão é aquilo, e eu precisei realmente, a primeira coisa foi identificar o que é depressão, o que simplesmente é só uma tristeza. Às vezes me batia aquela tristeza curta, eu já achava que era uma depressão, e não é. Depressão é algo bem mais profundo, é uma coisa que realmente domina, consegue dominar, e eu durante muito tempo, a minha história é interessante que em 2004 eu passei na Universidade Estadual do Ceará, passei para cursar História e achei que era o cara, achei que eu tinha conseguido, tinha entrado e agora eu ia. E quando eu cheguei na universidade eu não consegui realmente encarar, não consegui dar conta do estudo, e aquilo foi o suficiente para que o complexo de inferioridade me batesse, para que eu ficasse mal, para que eu não conseguisse realmente achar que tinha sentido para a vida. Então eu olhava para tudo aquilo e dizia, cara, eu não valho nada, eu não tenho nada. E foi aí que eu comecei a entrar nesse processo depressivo, né? 2004, 2005 eu já estava tomando medicação, abandonei a faculdade pela primeira vez, momento delicado para a minha vida, abandonei a UES, e em 2006.2 eu volto cursando algumas cadeiras, as cadeiras periféricas, aquelas que eu achava que dava para fazer, e no início de 2007.1 eu tiro um e-mail numa prova, aquilo ali é o suficiente para me jogar fora tudo e dizer, cara, não tem mais jeito, minha vida não tem sentido, eu vou dar um jeito nela. Então eu achava que eu poderia dar um jeito, né? E foi ali que eu saí dali certo para ir para um terminal, que era o terminal de Parangaba, muitos nós conhecemos, muitos de vocês talvez conheçam, e eu fui ali certo que ia tirar minha vida. Aquilo ali para mim era a melhor solução. E eu fui para o terminal de Parangaba e foi ali que tudo começou a mudar, porque até então eu já tinha uma caminhada cristã, eu já era da igreja batista, central, eu tinha entregue a minha vida, na verdade eu tinha entregue a minha vida para Deus, mas eu não tinha entregue as minhas vontades, eu ainda tentava fazer tudo do meu jeito. Passar no vestibular, eu achei que era com as minhas forças, não tinha sido Deus que tinha me dado. Então eu não reconhecia, por mais que eu estivesse caminhando, eu não reconhecia que realmente eu precisava abrir mão, eu precisava entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar Ele cuidar. E naquele dia, quando eu chego no terminal pronto para dar cabo da minha vida, resolver a minha situação, que era o que eu pensava, vou resolver a minha situação, e na hora de me jogar debaixo de um ônibus, eu lembro que eu decidi pedir ajuda. Eu liguei para um amigo, até hoje eu lembro desse amigo, até hoje eu celebro com alegria. Eu liguei para esse amigo e esse amigo disse, cara, não sai daí, não faz isso, sai daí, pega aí teu celular, não desliga, eu vou ficar contigo na linha. E esse rapaz ficou comigo até eu chegar em casa. Isso era uma quinta-feira, e quando eu chego em casa eu passei a noite chorando. Eu não entendia o que era, muito menos minha esposa. O fato é que quando foi no outro dia eu decidi procurar esse programa chamado Celebrando Restauração, que tanto tem feito a diferença na minha vida, tanto fez a diferença e tem feito na minha vida até hoje. Fui procurar o programa e lá eu vou visitar uma sala de homens que lutam com depressão. E foi ali que eu percebi que o meu problema era isso aqui, ó, era mínimo. Fui para uma sala achando que quando chegasse ali eu ia abafar com a minha história, que eu tinha tentado tirar a vida, porque não. Quando eu chego naquela sala eu encontrei uma realidade totalmente diferente da que eu imaginava. Eu tomava só 2 comprimidos, eu estava aqui querendo me matar. Na hora que começa a roda de partida, que eu termino a minha, um rapaz começa a falar e ele diz, olha, meu nome é fulano,
eu luto com síndrome do pânico, eu luto com depressão, eu luto com ansiedade, eu tomo 12 comprimidos por dia. Quando eu abri os olhos assim, ó, eita, se esse cara tá tomando 12 comprimidos, quer viver, quer estar lutando aí, por que que eu vou morrer? Foi quando eu comecei a lutar, foi quando eu comecei a superar tudo. Hoje eu estou limpo da medicação já há mais de 7 anos, mas crendo, tendo a certeza que se eu precisar tomar medicação amanhã eu vou tomar, porque a medicina é sim uma ferramenta de Deus, mas só por hoje Deus não me permitiu tomar. Isso não quer dizer que eu não tenha crise, isso não quer dizer que a depressão não exista, ela existe sim, ela tenta pegar no meu pé várias vezes. Qual é a diferença hoje? Hoje eu me conheço, hoje eu sei quais são os gatilhos, o que é que desperta. Então ela tenta pegar, a primeira coisa que eu faço é admitir que eu tenho esse problema, pedir ajuda, que antes eu não pedia, passei muito tempo sem pedir. Então na hora que eu percebo aqui os sintomas, eu já admito, eu já ligo para um amigo, ligo para um parceiro de prestação de conta, ligo para alguém, denuncio. Então o primeiro ponto é esse, eu tenho admitido. Gente, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Um outro ponto que gosto muito de fazer também é estabelecer realmente um relacionamento com Deus. Rapaz, isso tem feito a diferença. E detalhe, não é fácil. Às vezes quando eu estou nas crises, às vezes quando bate a crise, a minha tendência é me afastar de Deus, é me isolar. E aí eu sei que não é por aí. Eu sei que eu preciso cada vez mais me aproximar dele. E aí eu lembro muito de Elias. Eu aprendi muito com Elias, muito mesmo. Elias vai para o fundo da caverna, Elias pede a morte. Eu lembro dos meus momentos, né? Aí eu lembro Deus dizendo para mim, falando para Elias, falando para mim, dizendo: Bezerra, teu lugar não é na caverna. Tu pode até ficar um pouquinho, mas teu lugar é na frente da batalha. Aí eu dou aquele pulo e digo: eu vou adiante, vou buscar ajuda. Então, estabelecer esse relacionamento com Deus, para mim, tem feito toda a diferença, né? Me autoavaliar diariamente, né? Perceber, tá chegando. Esses dias eu tive crise assim, de ansiedade. Voltei a fazer, eu estou fazendo uma pós, e a minha luta com o complexo de inferioridade ainda é muito grande. Então todas as vezes que eu tenho que produzir um texto, todas as vezes que eu tenho que encarar o novo, me bate a ansiedade, me bate o complexo de inferioridade, me bate o que eu tenho dito hoje. Não vou ouvir essas vozes aqui. Elas podem até falar um certo tempo, mas tem uma hora que eu digo: chega, não quero ouvir essas vozes, né? Então esses dias me bateu crise de ansiedade, fiquei mal por um tempo, mas aí lembrei: epa, não posso ficar na caverna. E aí fui lá, liguei para uma amiga, pedi ajuda, fiz o texto, enviei para a universidade, estou aqui celebrando com vocês. Então que eu tenho feito isso, me autoavaliar. Percebeu? Vou me autoavaliar, vou ver o que dá para mudar, o que está errado, o que está me levando novamente a querer despertar esse gatilho. Então, gente, só por hoje eu tenho vivido em vitória, é um dia de cada vez. Às vezes eu brinco, não é nem um dia, às vezes é uma hora de cada vez, é um minuto de cada vez, mas eu me percebo. Uma das grandes coisas para mim hoje é me perceber, é ver o que é e dizer: cara, tá bom, vou vencer, eu vou em frente. Então, só por hoje eu quero agradecer a vocês, só por hoje eu estou em vitória, só por hoje a depressão existe, mas ela não tem domínio nenhum sobre mim, porque eu tenho um Deus, eu tenho um poder superior, Jesus Cristo, que é maior do que ela. Esse é o Bezerra que você está ouvindo hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ainda, né, a quarta decisão, que é depender. E hoje o tema é a dependência que liberta suas emoções. Como nós vimos na aula passada, existem situações que nos prendem a determinadas pessoas, que nós chamamos de codependência, né? Tem a codependência anulativa e a impositiva. Ambas são nocivas à nossa saúde e com certeza é algo que nós precisamos combater. E a melhor dependência, a dependência que nós devemos buscar, é a dependência do Senhor, e Ele vai libertar as nossas emoções. E é essa a proposta de hoje à noite, ok? Vamos então olhar aqui o que é que a nossa reflexão de hoje está trazendo. Olha só, lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho.
porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Processo de restauração, mudança de atitude, requer pessoas do lado, nos ajudando, nos orientando. Não é uma caminhada para se fazer sozinho. É preciso que haja do lado alguém que esteja lhe apoiando, esteja lhe orientando, lhe incentivando, a fim de que você não venha a descair ou desistir. Então, um amigo, o confidente que nós tantos falamos aqui, é uma pessoa assim, importantíssima dentro desse processo. Você sozinho, você está fadado ao fracasso. Vai ser mais difícil você concluir a caminhada, porque quando você estiver na iminência de desistir, você não vai ter alguém do lado para lhe apoiar. Então é importante que você entenda, não dá para fazer essa caminhada sozinho, não dá para passar por esse processo de restauração sozinho. É muito importante que você faça acompanhado. Nós temos nos 30 semanas, além do confidente, temos os grupos de apoio que nós acabamos formando uma rede de amizade. Como é gostoso poder toda quarta-feira estar nos grupos de partilha e poder conversar com os irmãos que estão lá, a fim de que a gente possa estar abrindo o coração. Eu escuto eles me escutam também, e isso acaba gerando uma certa empatia, uma certa identificação. A gente acaba compartilhando da vida um dos outros e a gente se ajuda, a caminhada se torna mais fácil. Então, não faça essa caminhada sozinho, vem para perto, a fim de que você possa também se ajudar nessa caminhada. Salmo 18, versículo 6 diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu tempo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Outra pessoa que é fundamental nessa caminhada, nesse processo de restauração, é o nosso Deus, o nosso poder superior, que tem nome próprio, se chama Jesus, e ele está também muito disposto, interessadíssimo que nós venhamos a estar sendo restaurados, a experimentarmos mudança de vida, porque ele conhece a nossa identidade, ele sabe quem de fato nós somos, e como nós estamos hoje não é aquilo que ele conhece de nós. E ele quer então limpar as nossas vestes, trocar essas vestes por roupas novas, cuidar das nossas feridas, a fim de que nós venhamos a ser tratados. Então, na nossa aflição, nós devemos sim também contar com o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ele está mais perto do que você imagina. A Bíblia nos apresenta como sendo Emanuel, o Deus conosco, aquele que está sempre ali do lado para nos apoiar, nos acudir, nos carregar até se for preciso. Mas é preciso que eu o busque, eu esteja interessado nesse contato com Ele, que eu esteja me incentivando cada vez mais, me estimulando a estar perto de Jesus. Então eu quero te estimular, você está procurando essas duas pessoas, o teu amigo, o teu parceiro de caminhada e Deus. Esse sim não pode faltar de jeito maneira. Atualmente há um aumento significativo na incidência de doenças de ordem mental. E nós hoje vamos estar conversando um pouco sobre a depressão e a ansiedade, que são duas doenças que têm crescido muito, tendo em vista esse novo estilo de vida que nós temos, né? E aí a gente acaba meio que sofrendo com isso. Temos os ganhos e temos as perdas. E o que nós percebemos é que as pessoas têm adoecido mais de depressão e de ansiedade. Até mesmo podemos dizer que as pessoas elas tinham a doença, mas elas não buscavam, não se mostravam, não buscavam restauração por talvez um preconceito ou outro que existe em torno delas, e elas não querem
se assumir, se mostrar, mas isso tem caído por terra e a gente tem conseguido, tem podido ver que essas doenças elas existem e de uma forma assim gigantesca. As pessoas estão cada vez mais adoecidas, deprimidas, ansiosas por conta desse novo estilo de vida, esse ritmo frenético que nós temos hoje. Então, e muitas vezes também até isolador. Então, a gente precisa estar junto para tentar resolver. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso. O que a gente pensa governa o que a gente sente. Essa frase é de uma psicóloga, Leila Paz. É possível que você tenha vivido uma situação de luto, uma perda de emprego, uma desilusão amorosa. Tudo isso causa tristeza, uma decepção. Isso vai causar tristeza em você e vai gerar em você uma sensação de abatimento, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, para que isso não tome de conta da nossa mente, nem no nosso coração, e assim a gente acabe se contaminando. Eu costumo dizer que quando a gente enfrenta alguma coisa desse tipo, de ordem emocional, nós não podemos entrar no núcleo da doença, nós não podemos nos aprofundar cada vez mais. Uma vez identificada a doença, tendo em vista os sintomas que nós percebemos, a gente tem que procurar sempre estar fazendo o caminho inverso e não entrar cada vez mais. Se eu sei que eu estou doente, eu tenho que procurar restauração para mim, eu tenho que procurar melhorar, eu tenho que procurar não me deixar afundar mais ainda nesse problema. Eu tenho que procurar sair desse buraco, procurar sair dessa situação. Então, não se deixe dominar pelas coisas que vêm à sua mente, porque senão isso vai acabar te governando, vai acabar tomando você de uma forma completa, total, e você vai viver isso, você vai acabar se deixando levar por isso. Então, vai se tornar mais difícil a restauração. Então, não entra no núcleo da doença, não se deixe dominar pelas coisas que vêm à sua mente. Eu não posso impedir que um passarinho ronde sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir sim que ele faça ninho sobre mim. Então, que você tenha esse entendimento. Não permita, não deixe que esses pensamentos dominem você. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha, existe um alívio para esses sentimentos que tentam muitas vezes nos paralisar. Existem formas de combater isso. Quando eu entendo que alguma coisa está me fazendo mal, alguma coisa está sendo maléfico para a minha vida, eu tenho então que procurar ajuda, procurar de uma certa forma não me deixar levar por isso. E Deus, ele é uma pessoa que está totalmente interessado em nos ajudar. Ele está ali 24 horas. Ele nos afirma que nós somos filhos dele, que nós fazemos parte de uma realeza, nós somos príncipes e princesas de um reino chamado Reino de Deus. Então nós precisamos assumir essa identidade, porque essa é a nossa verdadeira identidade. Então eu quero hoje, em nome de Jesus, de imediato já, dar essa palavra de ânimo, de afirmação. Você não é essa doença, você não é o problema, os seus atos falhos. Não, você vai muito mais além do que isso. Você é maior, é melhor que isso. Então, aprenda a estar depositando no Senhor a confiança, a sua vida de uma forma geral, a fim de que você possa não se deixar levar por essas coisas. Salmo 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, quando a gente já estava naquela situação e estava se dominando, né? Aí nós procuramos a Deus e Ele nos libertou, Ele trouxe alívio. Sabe quando você está com muita sede, que você vai beber água e traz aquele frescor, aquela sensação de bem-estar? Pois é isso que Deus está fazendo com você, Ele quer fazer com você. É bem possível também que em alguns casos vai ser preciso usar medicamento. Não é pecado fazer isso.
Eu penso que os homens e mulheres estudiosos da medicina, quando eles fizeram as descobertas de medicação, eles foram usados por Deus. Quando você vê um médico estudando para poder, estudando tanto, né, para poder depois assumir uma postura no hospital, uma posição no hospital, e ele vai cuidar da minha e da sua vida, eu não tenho dúvida que eles foram capacitados por Deus para isso. Então, não há nada de pecado, não há nada de errado nisso, certo? Se for preciso tomar medicação, tome dentro daquilo que foi diagnosticado, né? Foi receitado pelo médico, tá certo? Então, é importante que em algumas situações nós não abandonemos o tratamento e sim demos continuidade, e aí à medida que nós formos melhorando, a medicação vai sendo diminuída, certo? Então é preciso que em alguns casos a gente siga essa orientação do médico. Mas qual é a diferença entre depressão e ansiedade, né? A gente fala tanto das duas que às vezes a gente fica assim meio preocupado, tentando entender se são muito parecidas ou qual é a diferença entre elas. Então nós vamos estabelecer aqui algumas definições, certo? Para a gente poder então entender o que é uma e o que é a outra. O que é depressão? É um sentimento de desamparo e solidão constante, ligado a uma sensação de perda. A depressão, ela, assim como a ansiedade, ela vai gerar em nós uma sensação de desconforto, certo? No caso da depressão, ela está muito ligada ao passado, alguma coisa que aconteceu já e que gerou em você uma tristeza, certo? Uma tristeza grande, elevada. Não é uma simples tristeza, é uma tristeza mais profunda. A ansiedade, por sua vez, é um sentimento de insegurança ou medo de situações futuras de perdas ou ganho. Olha, enquanto a depressão está ligada ao passado, a ansiedade está ligada ao futuro, ao que ainda há por vir, e a gente começa a sofrer antecipadamente, pensando mil e uma coisas que possa vir a acontecer, certo? Isso gera em nós uma intranquilidade, uma insegurança, um medo do que há por vir. Então, a gente acaba vivendo com a depressão no passado e com a ansiedade no futuro. E isso vai fazer com que nós deixemos de viver o presente. E não é bom, certo? Então é importante que, nesse primeiro momento, a gente entenda essas duas coisas. Depressão está muito ligada ao passado, a sentimentos, a lembranças, a situações que ocorreram. Eu não consigo me libertar disso. Enquanto que a ansiedade está relacionada com coisas que ainda vão acontecer, mas que eu já me escravizei, eu já me deixei dominar, eu não consigo me desligar dela, eu não consigo nem dormir pensando no que ainda vai acontecer. Então, as duas situações não são saudáveis. Alguns sintomas comuns de depressão: interesse ou prazer diminuído nas atividades. Existe um distúrbio do apetite e ganho ou perda de peso. A pessoa ela tem a tendência ou a emagrecer ou a engordar. Emagrece, tendo em vista que não sente mais fome, não sente vontade de comer. Eu sou assim, quando eu estou muito triste, muito abatido, eu não consigo comer. Mas tem pessoas que, em contrapartida, já é o contrário, já comem demais, certo? Então varia de pessoa para pessoa. O distúrbio do sono, com insônia ou hipersônia. Eu não consigo dormir, tem gente que já dorme direto, certo? Também, outros sintomas: redução geral no nível de atividade. A pessoa fica sem ânimo, ela se torna uma pessoa que não tem muita vontade, muita força, né? Muita fibra para poder realizar suas atividades. Agitação ou ansiedade. Ela também tem um certo desânimo, uma fadiga, um cansaço. Ela dorme e já acorda cansada, certo? É muito comum a gente ouvir isso. A pessoa dormiu, mas acordou cansada já. Outros sintomas: sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva e ideia suicida. Então a pessoa ela começa a maquinar, começa a planejar situações assim que ela possa tirar a vida dela,
certo? Então, esses são alguns dos sintomas. A pessoa precisa, então, tratar isso, certo? Com o que você se identificou aí? Se você identificou aí uns 3 ou 4 sintomas desses, você provavelmente sofre de depressão, certo? Agora, vamos falar um pouquinho alguns dos sintomas de ansiedade, mas que podem oscilar. No caso, cansaço físico, estar facilmente fatigado, dificuldade de concentração, lapsos de memória, se irrita muito fácil e aí a gente pode ver que é uma tendência da pessoa a estar premeditando e tentando controlar aquilo que é imprevisível, certo? E olha como isso cansa. Ela fica premeditando, ela fica pensando direto e tentando controlar uma coisa que não está no poder dela, não está sob o domínio dela. Então isso vai gerar isso tudo aí, ó, cansaço, fadiga, dificuldade de se concentrar, não consegue pensar no agora. Ela está tão envolvida com as outras coisas que ela não consegue fazer nada, não consegue ler um livro, não consegue fazer uma atividade, não consegue fazer suas tarefas. A sua memória ela é atingida com isso também, se torna uma pessoa irritada. Outros sintomas: tensão muscular, muita dificuldade para relaxar, alteração do sono, ela sua muito, né, de forma excessiva, náuseas, também diarreia, ela tem a boca seca, as mãos e os pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assusta-se facilmente e o aumento da frequência cardíaca. É importante que a gente que não vive o problema, não está passando por isso, nós não venhamos a ridicularizar ou diminuir a dor do outro. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu contexto, tem aquilo que ela passou. Então, o que para mim talvez é uma bobagem, é muito fácil passar por aquilo, para ela é muito difícil, certo? Em contrapartida, também tem coisas que para ela não tem poder nenhum sobre a vida dela, mas talvez para mim e para você é muito difícil. Então a gente precisa aprender a não estar diminuindo a dor do outro, não estar dizendo que é frescura, que é bobagem. Não, a gente tem que respeitar, certo? Como lidar então com a depressão e a ansiedade? A primeira coisa que tem que fazer é vencer o silêncio. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, vai colocar para Deus, vai dizer para ele: Deus, ó, eu estou te entregando isso aqui porque é pesado demais para mim. Aquilo que supera ou que se torna ser impossível para você, porque você já tentou de tudo, chega um momento então de você entregar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que aos meus e aos seus olhos é inalcançável, é impossível de se realizar. Então, a gente precisa aprender a estar colocando para Deus, a estar abrindo o jogo com Deus, assim: Deus, ó, eu estou passando por isso aqui, eu não consigo nem dormir, eu não consigo nem comer, eu estou assim agitada com essa situação, muito irritado, eu ando agressivo com as pessoas. Então é a hora de você entregar para Deus, colocar sobre a mão dele e depositar nele a sua confiança, a fim de que ele vá cuidar. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós, tem cuidado de mim e de você. Não acredite, o Senhor ele está ao seu dispor para te ajudar, para te acompanhar, para te orientar. É preciso apenas que a gente se coloque nessa posição de estar sendo cuidado, permitindo ser cuidado por Ele. Ao identificar os sintomas, é preciso então fazer o quê? Buscar amigos e pedir a eles que ouçam o nosso coração e orem conosco. A primeira barreira então a ser vencida é o silêncio. Não queira bancar o super-herói ou a super-homem, a super-mulher que é capaz de vencer sozinho, sem pedir ajuda. Essa visão egoísta não é muito inteligente. Essa visão assim de que eu consigo sozinho, eu vou me virar sozinho, não é muito inteligente. Você não precisa passar por isso. Você pode muito bem estar compartilhando da sua vida com outra pessoa e tendo aí uma
uma situação que aparentemente difícil vai se tornar mais tranquila. Interessante que das vezes que eu precisei de ajuda, as respostas estavam na minha fala. Eu não sei se você já percebeu isso, você já teve essa sensação, mas quando eu ia partilhar, eu já sabia a resposta, eu já sabia a solução, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então é como se fosse um processo de se auto-escutar, e a pessoa está lá também, caso você não tenha conseguido perceber. Então a pessoa ela vai estar lá para te orientar. Então é muito importante contar com alguém para te escutar, para estar ali do teu lado, para te apoiar. Então vença o silêncio, não se deixe amordaçar, porque é isso que o inimigo quer. Que você fique quietinho achando, não, você consegue fazer sozinho, você consegue resolver sozinho. Resolva, passe isso para outra pessoa, a fim de que essa pressão sobre a sua vida seja diminuída e você consiga ver as coisas de melhor forma. Compartilhe, não fique sozinho para você. Eu quero dar uma indicação de um livro chamado Raízes da Depressão, do Marcos Souza Borges, o COT, certo? Nesse livro você encontra no Amazon, certo? Ele tem na forma digital, tá? Eu acho que ele gira em torno de 15 a 20 reais, certo? É muito bom você poder estar lendo um conteúdo como esse, que o pastor Cote ele é um especialista nessa questão do emocional, está trabalhando o emocional da gente, certo? Então eu super indico esse livro aí, Raízes da Depressão. A outra coisa que você tem que fazer para estar lidando com a depressão e a ansiedade. No caso da depressão, olhe para o passado. Mas olhe para o passado com um olhar de eu quero entender. Olha o que Salmo 139,16 diz. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então é importante que a gente olhe para o passado no intuito de estar se descobrindo, de estar se entendendo, de estar se conhecendo, e não de estar lamentando as coisas que aconteceram, não estar remoendo aquilo, porque isso não vai ajudar. Já foi, já aconteceu. O que você tem que fazer então agora? Você tem que procurar saber a raiz do problema, mas também entender que você é um filho amado de Deus, que Deus ele te conhecia antes mesmo de você nascer, lá no ventre da sua mãe, você já foi chamado para Ele. Então, acredite que Deus ele está à sua disposição e Ele vai, com certeza, te ajudar nesse processo de mudança. Olhe para o passado e entenda quem de fato você é, a sua verdadeira identidade. Nem sempre é um processo fácil, eu sei, trazer à memória acontecimentos do passado, mas o fato é que você é hoje resultado de experiências que viveu no passado. Isso pode estar afetando seu estado emocional hoje. É possível então que você tenha tido algum acidente no percurso, na sua caminhada, e isso acabou desviando a tua trajetória, o teu curso. Então o que é que precisa fazer então? Olhar para o passado para trazer à memória essas coisas que de uma certa forma contribuíram para nos desviar do nosso caminho, daquilo que nós de fato somos, e agora a gente anda meio que perdido por aí, no meio da floresta, e tá escuro, tá ficando de noite, e você não consegue perceber o que tem que fazer. Então é nessa hora que a gente tem que chamar Deus para perto, para que Ele é luz, para que esclareça tudo, e eu venho entender então o que está acontecendo, então para que eu possa voltar para o caminho certo, aquele que Deus tem para mim. Então eu te oriento a você estar olhando para o passado com esse intuito de estar buscando respostas para entender o que foi que aconteceu. Talvez não seja um processo, talvez não, com certeza, não seja um processo muito fácil, mas é necessário, certo? Há dores que nós precisamos sentir hoje para resolvermos hoje, para que amanhã a gente possa viver bem, tá? Eu te aconselho, te oriento a você fazer isso. Nós nos descobrimos muito quando nós falamos, quando nós temos um processo de se auto-ler, certo? E aí você vai se perceber, vai entender o que aconteceu e o que isso gerou em você.
Mas o bom é que você pode fazer uma coisa hoje para poder mudar esse rumo desastroso que aconteceu por conta desse acidente na tua vida. Você pode voltar para os caminhos do Senhor, mas vai ser preciso que você gaste um tempinho para procurar restauração para a sua vida. Reflita agora, há alguma memória difícil em sua vida? Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura, um rótulo, um apelido, né, que você sofreu bullying. Como é que é? Você tem alguma memória aí? Quer dizer que em todas essas situações traumáticas da tua vida, Jesus estava perto de você em cada momento desse. E Ele está hoje aqui querendo te ajudar a superar essas memórias ruins, tá? Então, permita-se ser cuidado por Deus. E Ele, com certeza, Ele vai te ajudar a vencer, a visitar essas memórias lá atrás e tentar consertar agora para que você possa ter um futuro maravilhoso. A terceira coisa que nós devemos estar olhando: tenha as melhores expectativas para o futuro. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Isso está lá em Lamentações 3:25. Olha, depois que entregar para Deus as coisas, a gente cria aquela expectativa. Não sei se você já experimentou essa sensação de, poxa, meu TCC está aqui emperrado, eu já passei por isso também, e eu não tinha ânimo para continuar, sabe? Eu não tinha ânimo para continuar levando à frente. Mas depois de muito tempo, quando eu consegui estar para frente, eu fiquei naquela expectativa para saber qual era a minha nota, para saber se eu tinha passado. Então, quando a gente está dentro desse processo de restauração, a gente pode e deve sim estar criando expectativas e encher o coração de esperança, porque a partir do momento que nós estamos semeando coisas boas, a tendência é que venham a surgir coisas boas. Então, enche o seu coração de alegria, de esperança, porque você tem buscado no Senhor e o retorno é certo. Você com certeza vai poder experimentar coisas que vão voltar para você e ser boas, porque nós não plantamos o que colhemos. Então, a partir do momento que eu começar a plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, enche o seu coração de esperança. Entenda que Deus, Ele é o Deus do renovo, do fazer de novo. Você vai poder sorrir outra vez, certo? Então, tenha as melhores expectativas para o seu futuro. Agora, reflita. Quais são suas expectativas em relação ao seu futuro? O que é que você tanto espera? O que é que você tanto aguarda? O que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Onde é que você quer chegar? Para que você possa, então, chegar lá, é preciso que você tenha essas atitudes hoje. Ah, tá tudo mal, tá tudo indo de mal a pior. O que é que você está fazendo para ficar melhor? O que é que você está fazendo para melhorar? O que é que você está fazendo para que as coisas mudem? Ficar remoendo o problema e vivendo aquele problema, aquela situação, não vai resolver nada. Você vai continuar com o problema. Você precisa, então, fazer alguma coisa para que as coisas mudem de figura. O teu ambiente possa melhorar, certo? Quarto, vença o medo pelo amor. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente então precisa vencer o medo que nós temos do futuro, a gente tem medo que as coisas não deem certo, a gente tem medo de errar. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo de errar. A gente tem medo das pessoas ou talvez de ser exposto. Lembre-se, não tenha medo, lembre-se que você é amado de Deus, certo? A gente só vai poder experimentar coisas novas se nós tentarmos, se nós buscarmos, se nós estivermos nos empenhando para alcançar. Então é preciso que você entenda que não se deixe ser paralisado pelo medo, certo? E por quê? Porque o amor de Deus, ele tá com você e ele preenche toda a sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, o amor de Deus nos preenche. E aí o que é que vai acontecer?
o verdadeiro amor de Deus vai lançar fora todo medo. Então viva na dependência total de Deus e veja aquilo que lhe aprisiona e que lhe impede de prosseguir cair por terra, certo? Você vai vencer, eu tenho certeza disso. O quinto ponto é: receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Salmo 118, 21 diz: dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Aprenda a ter um coração agradecido a Deus, já pela fé. Aquilo que você tanto espera que aconteça, que você está plantando hoje, pela fé, já agradeça a Deus, porque com certeza o melhor de Deus virá para você. Tudo que nós recebemos vem dele e a gente precisa aprender a ter um coração grato. Não murmure, não fique reclamando da vida, agradeça pelo que você tem hoje. Saiba que você tem um pai e esse pai é um pai amoroso. E quem tem Deus na vida tem tudo, certo? Então você pode e deve sim ter um coração agradecido pelas coisas que Deus já fez e que ainda vai fazer na sua vida, tá? Então, crie expectativas. Deus ele tem muito para fazer na sua vida. Em Lamentações 3, 20 e 26 diz assim: quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Olha, o segredo do descanso é entrega, certo? Entregue então toda a sobrecarga, a depressão, a preocupação, a ansiedade, o medo. Quando você se livrar do excesso das coisas do passado e do futuro, você vai estar melhor no agora e mais disposto, mais atento para ouvir a voz de Deus, certo? Então entrega tudo e você pode ter certeza que o Senhor ele tem muita coisa boa fazendo e falando para você, tá? Não se deixe aprisionar, não se deixe escravizar. As experiências do passado já foram, ou do futuro não chegaram ainda, então viva o seu agora e viva-o da melhor forma possível, com responsabilidade, é claro, mas é preciso que você aprenda a viver o seu hoje e fazer com que esse hoje seja o melhor dia da sua vida. Todo dia você vai fazer algo para que o seu dia seja melhor, certo? Ficar pensando no passado vai resolver? Não. Ficar pensando no que há de vir vai resolver? Também não vai. Então vive o teu agora e faz de tudo para que você possa ter uma vida boa. E aí você vai ver as consequências benéficas, positivas dessa atitude que você passa a ter. Quero finalizar trazendo essa pergunta facilitadora. O que prende você no passado ou o que você anseia para o futuro? É importante que hoje você esteja respondendo essa pergunta, tá? A fim de que você possa, então, sabendo o que é que está te prendendo, você se libertar dessas algemas. Sabendo que aquilo que está te mantendo preso, tanto no passado como no futuro, o que é isso, o que está gerando em você, a partir do momento que você fazer a escolha sábia de se livrar disso, de se libertar disso e viver o teu hoje, o teu agora com Jesus. Tá bom? Quero, antes de encerrar, te agradecer, mas também temos um louvor para escutar. Eu peço que você escute esse louvor agora. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, quem cuida de mim.
sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus tem cuidado de você, queridos. Tem cuidado do seu lar.